você já parou para tentar conhecer esse Deus? Conhecer a Deus verdadeiramente? Tentar e falar, vamos lá, Senhor, hoje eu quero te conhecer. Pare e faça essa análise. Tenta com Deus, sabe? Tire esse tempo, sem pressa, para você analisar a forma que você está vivendo e perguntar para Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos, como que vocês estão? Bom, espero que muito bem, na santa paz do nosso Deus. Bom, gente, hoje vamos falar sobre o endurecimento do coração, né? Esse foi o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu vou ler para vocês uma passagem que está lá em Efésios, o capítulo é o 4. E eu vou ler para vocês do versículo 17 ao 20, que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Aí eu vou ler o 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido e neles foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Amém? Bom, gente, então, quem são os gentios? Os gentios são todas as pessoas que não seguem verdadeiramente a Cristo, né? Nós somos cristãos. Crente todo mundo é, né? Enfim, até o nosso inimigo da nossa alma é crente. Mas cristãos, todos nós, a gente tem que ser cristão, né? Que é buscar ao Senhor verdadeiramente, Cristo ser o centro da nossa vida, né? Jesus, e buscar fazer a sua vontade. Então, os gentios são todas as pessoas que não o servem, né? Que vivem no pecado, que não se importam. E quão triste é você endurecer, né, o seu coração para as coisas do Senhor, amém? Às vezes a gente pensa no tempo em que a gente não servia a Deus e quão triste era, não é mesmo? A gente andar pelos nossos próprios pensamentos, porque por mais que a gente sofra com Deus, é muito melhor, gente, saber que você tá andando nos caminhos dele, sabe? Diariamente eu sempre peço, Senhor, me guia, sabe? Mostra pra mim onde eu tô errando, mostra pra mim. E eu peço ele em todas as minhas orações, amém? Então faça isso também. Ali fala assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. É tão triste assim, porque muitas pessoas, até dentro do evangelho, elas não param para conhecer a Deus. Você já parou hoje e analisou a sua vida a ponto de você perguntar para Deus de coração, querendo fazer a vontade dele, qual é a vontade dele e se o que você está fazendo na sua vida, da forma que você está levando, está agradando a ele? Você parou para pensar nisso? A forma em que você vive agrada a Deus? Você já parou para pensar desta forma? Sabe, quando a gente para analisar a nossa vida da forma que a gente vive, e, gente, eu falo de tudo, sabe? Tipo, do teu comportamento, das coisas que você fala, que tu diz, como se você se porta também. A sua vida fora do templo da igreja tá agradando a Deus? Tá testificando que você é um cristão? Então, analisa isso, sabe? Porque, infelizmente, tô falando aqui porque a gente tá conversando, né? Fora da igreja, a gente não vê testemunho de cristão na vida dos crentes, né? Na vida das pessoas que se dizem cristãos. Infelizmente, a gente não vê isso. As pessoas, elas só querem ser crentes dentro do templo da igreja. E, na verdade, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente tem que servir a Ele de corpo, alma e espírito, né? Que abrange muita coisa, gente. A gente tem que procurar todos os dias sermos santificados e sermos perfeitos para Deus. Ai, Ari, mas não adianta, eu não vou ser perfeita. Sim, realmente, ninguém vai conseguir ser perfeito. Mas a gente tem que buscar santificação, porque Deus é santo. Sem santidade ninguém verá Deus, todo mundo sabe disso. Sede santo porque eu sou santo. Todos os dias, né? De todas as formas, você tem que buscar. Então, você já parou para tentar conhecer esse Deus? Você já parou para conhecer a Deus verdadeiramente? Você já parou para sentar e falar, vamos lá, Senhor, hoje eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade na minha vida do meu casamento, na minha vida
pessoal no dia a dia, eu quero saber a tua vontade, da forma que tu queres que eu me porte, da forma que tu queres que eu trabalhe me comporte no meu trabalho. Você já parou para perguntar isso a Deus? Então pare e faça essa análise. Senhor, senta com Deus, sabe? Senta assim na sua mesa, senta no seu quarto, senta da forma que você achar melhor. Só tire esse tempo, um tempo bom, sem pressa, para você analisar a forma que você está vivendo e perguntar para Deus. Claro, você vai achar inúmeros erros, todos em você, não é mesmo? Você vai achar inúmeros erros, inúmeras formas que você não está agradando a Deus. Porque, claro, por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, sempre ainda vai haver um ponto pra gente melhorar, né? Porque a gente não vai conseguir ser santo como ele é. Mas a gente tem que buscar todos os dias. Então, sente hoje e tire esse tempo para você conhecer a Deus. Abre a palavra e fala: Senhor, vamos lá, hoje eu quero saber se eu estou te agradando. Eu quero saber o que tu queres para mim no meu trabalho. Como que tu queres que eu me importe? Eu quero saber hoje se eu tô falando demais, falando de menos. Eu quero peça a Deus sabedoria para você saber em todas as questões da vida fazer da melhor forma para Deus. Claro, tem situações que a gente fala: Senhor, eu não vou conseguir. Na minha vida, por exemplo, eu falo: Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, porque filhos, eles tiram toda a paciência da gente, né? A gente tem que ter muita sabedoria para criar os nossos filhos, para saber direcionar ele nos caminhos do Senhor, né? Para saber se portar, para eles poderem saber o que é certo, o que é errado. Então eu falo: Senhor, é o ponto assim na minha vida que eu mais assim fico pensando, porque a vida dos nossos filhos, Deus vai cobrar da gente lá na frente, dos caminhos dele, né? Você tá direcionando seu filho nos caminhos do Senhor? E eu falo isso, gente, não é só levar o seu filho para a igreja, é no dia a dia mesmo, dentro de casa, sabe? Mostrar para ele que você é crente, que é cristão, né? Crente todo mundo é. Mostrar para ele que você é cristão. Então, você tá testificando na vida do teu filho, por exemplo, né? É o exemplo que eu tô dando aqui, né? Que é o que mais pesa, assim, comigo. Mas você pode fazer esse exemplo na tua vida conjugal, por exemplo, você que não tem filho, ou se você tem um certo problema com o teu esposo, fazer isso na sua vida conjugal. Porque o exemplo, ele vale muito mais do que você apenas dizer. Não adianta eu só levar a minha filha para a igreja ou só falar para ela esporadicamente sobre Jesus. Não, eu tenho que mostrar para ela dia após dia. Tenho que orar com ela, tenho que testificar todos os dias que eu sou uma mulher cristã de verdade, uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus para minha filha, sabe? E é muito difícil isso. Pelo menos é a parte que eu acho mais difícil, porque graças a Deus, quanto ao meu casamento, meu marido é um homem muito bom, sabe? Temente a Deus, enfim, tudo mais. Então, nessa parte, assim, com meu esposo, eu sou tranquila. Mas, assim, com os filhos, que eles são pequenos, a cabecinha tá moldando, tem que ser direcionado, tem uma influência do mundo terrível que tenta o máximo que pode afastar ele dos caminhos do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. E a gente sabe que as escolas, né, tem toda uma influência, às vezes tem amiguinhos que, enfim, não tem esse direcionamento em casa. Então, às vezes a Isabela, por exemplo, minha filha, chega com perguntas que eu falo: Senhor, como é que eu vou falar sobre isso, né? Igual teve um certo momento que ela foi brincar na casa de uma amiguinha, ela falou: mãe, mas por que isso, né? Por que isso, por que aquilo? E daí tem que sentar com ela e estar explicando novamente aquilo que eu já falei. Então isso demanda muita sabedoria de como a gente fala, porque não adianta eu só sentar para ela e falar assim, do seco. Não, eu tenho que explicar tudo certinho para poder entrar na cabecinha dela o amor de Cristo e não somente eu falar, né? Porque se eu apenas falar, ela vai falar assim: ah, beleza, eu não posso. Mas por que eu não posso, né? Então você tem que sentar, discorrer aquele assunto com foco em Cristo, com foco em morar no céu, sabe? Que é isso muito que eu me preocupo, né? Com foco. Então, é sobre essas pequenas coisas. Então, se você tá com problema no teu casamento, por exemplo, sentar e falar assim: Senhor, me direciona no meu casamento. Às vezes o marido é ímpio, né? O marido não é convertido. Então, saber que direção eu tomo, Senhor? Me mostra, sabe? Como que eu tenho que agir no meu lar a ponto de ganhar a pessoa para Cristo no dia a dia, né?
além das suas orações, dos seus jejuns por essa pessoa e tudo mais, sabe? Antigamente eu tinha muito de ficar procurando exemplo para poder seguir. O Senhor tem me dado sabedoria e eu glorifico a Ele por isso, na sua misericórdia sobre mim, de ser a pessoa que eu tava buscando, sabe? Às vezes a gente procura muito o exemplo, né? E eu gosto muito de exemplo, eu gosto de procurar pessoas que eu vejo que verdadeiramente é de Deus e não apenas uma fachada pintada ali, né? Pintado de crente, não é? Então eu gosto de buscar pessoas que eu vejo que buscam a Deus realmente, sabe? E não apenas uma capa de cristão, e de cristão não existe nada. Então, hoje eu tenho essa sabedoria, assim, de saber discernir as coisas, sabe? De saber buscar. Então, busque por você, sabe? Porque, infelizmente, no dia de hoje, tá difícil você achar uma pessoa que verdadeiramente sirva a Deus, que verdadeiramente queira o evangelho, sabe? Que verdadeiramente busque a santificação e fazer as coisas para agradar a Deus. É muito difícil, porque hoje as pessoas até querem a Deus, mas o Deus que elas estão buscando é um Deus fraco, é um Deus que não requer nada da pessoa, apenas o coração, sabe? E sim, o Senhor, Ele quer conhecer o nosso coração. Conhecer não, Ele quer o nosso coração puro para Ele, né? Cheio de amor e tudo mais, mas Ele também quer tantas outras coisas que as pessoas esquecem disso, sabe? E é isso que eu falo. Busque conhecer a Deus, aquilo que Ele quer para você, em todos os sentidos. E não apenas um Deus superficial, sabe? Onde que você só sirva Ele dentro de um templo e fora, parece que sua vida tá alheia ali, que você nem pensa nele toda hora, sabe? Então busca conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é. Amém? Amados, então esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Falar pra gente conhecer a Deus, falar pra Ele das coisas que a gente, dia a dia, sabe? Tem tantos outros assuntos que eu quero falar pra vocês, porque a partir do momento que eu decidi, gente, faz pouco tempo, servir a Deus verdadeiramente, porque sim, eu sou cristã há muito tempo, mas parar e conhecer a Deus, buscar verdadeiramente o que Ele quer e me separar para Ele, né? Tirar toda a bagagem da minha vida e deixando e renunciando muitas coisas, faz pouco tempo, sabe? E eu glorifico a Deus por estar me direcionando nesse caminho. Porque, por exemplo, no culto, o pastor falou assim, e se hoje for o dia, como que você vai se apresentar para Deus hoje? E você poder falar para Deus, Senhor, ó, isso daqui, essa é a minha bagagem, Senhor. Ou essa é minha pouca bagagem, né? Porque a gente tem que ir com pouca bagagem desse mundo e com nada, sabe? Então você fala assim, ó, Senhor, essas são as minhas obras. Essas são as minhas renúncias, Pai. E você poder falar verdadeiramente para Deus, olha, Senhor, essa é a minha vida, sabe? E você poder chegar perto dele e assim, com o coração tranquilo, sabe? O que eu mais penso, assim, é chegar naquele dia diante desse Deus maravilhoso. E você já parou pra pensar nisso, sabe? Como que eu posso colocar aqui pra vocês? Independente se você querer ou não, esse momento vai chegar. Todos vão chegar diante de Deus, né? Com as suas obras, com a sua vida. E eu sempre penso nisso. Então pra pensar nisso também, sabe? Como que você vai chegar diante de Deus? Você vai chegar diante dele tranquilo, sabe? A forma que você vive é uma forma que glorifica ele, sabe? Ele vai encontrar paz na sua vida, ele vai encontrar gozo na sua vida, sabe? Ele vai encontrar amor, ele vai encontrar aquilo que ele quer na tua vida. Porque, ai, Ari, mas eu não vou ser perfeita para poder chegar. Sim, a gente não vai. Mas ele vai encontrar você tentando ali todos os dias, renunciando para ele. Ele vai encontrar em você um filho, uma filha, que todos os dias buscou fazer a vontade dele nas mínimas coisas para tentar agradar o teu coração. Então pense nisso, tá bom? Espero que esse vídeo edifique sua vida, ajude a te dar um norte, sabe? Porque é tão bom quando a gente começa a buscar o norte, que é Cristo, na nossa vida e tentar fazer o máximo que a gente pode para agradar a Ele. Tá bom? Então, o intuito desse vídeo é isso, né? Desse canal, na verdade. É a gente tá sempre direcionando a nossa vida a Cristo,
Amém? Falei pra vocês, vamos pro tudo com Deus, né? Dia após dia e pro tudo com Ele, tá bom? Gente, hoje tá friozinho aqui e daí por isso que eu joguei esse paninho aqui em cima pra não ficar de casaco aqui no vídeo, porque hoje tá começando aquele bem dia gostosinho de inverno, tá? Aquele solzinho, mas tá bem geladinho, tá bom? Então já deixa o like aí no vídeo. Vocês sabem que eu quero muito monetizar esse canal pra poder, né? Expliquei num dos vídeos anteriores, para poder usar o dinheiro da monetização, né, lá na frente, se um dia der, pra gente poder estar usando pra obra mesmo, para comprar cestas básicas. E quando isso acontecer nesse canal aqui, né, nesse canal Viver para Cristo, claro que eu vou mostrar pra vocês. Claro que eu vou mostrar pra vocês o valor e ser gravado, tudo certinho, gente. É esse o intuito. Quando começar a monetizar, mostrar pra vocês o valor, né? Ó, deu esse tanto e vamos comprar isso, vamos comprar aquilo e enfim, esse é o objetivo, né? Fazer a obra do Senhor, e para isso que eu criei esse canal, para ir pro tudo com Deus, fazer o melhor, enfim, coloquei nas mãos do Senhor, Ele vai abençoando e eu peço que vocês ajudem, deixando seu curtir, se inscrevendo também, né? Ajudar a fazer aí a boa obra, amém? Beijo grande, Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.